Antes de começar, eu, como apresentador desse canal, eu tenho o dever de informar vocês que eu estou doente. Eu estou gripado. Ou seja, talvez a minha voz saia meio rouca e talvez também pode cair um catarro aqui do meu nariz, cair respingado sobre a minha roupa. Então, não se incomode com isso, por favor. Jun, Shotaro no Fantasy World, ou Fantasy World Jun, é um mangá do Satoru Shinomori, lançado entre 1967 e 1961, que por sinal ele é conhecido por ter sido o trabalho mais experimental do Shinomori. Já pegando o fato de que o protagonista da história, o Jun, é um reflexo do próprio Shinomori, é um alter ego dele. Ele se colocou na sua obra. No começo do mangá, o Jun encontra uma enigmática menina que está brincando de amarelinha, e ela pergunta do porquê o Jun está triste. E ele diz que está triste porque ele quer desenhar mangá, mas ele não desenha muito bem e o seu pai o desencoraja constantemente. E é a partir do segundo capítulo que o Shinomori começa a pegar o experimentalismo que havia sido dito. O Jun está trabalhando no seu mangá, ainda muito ligado com seu encontro com a menininha do primeiro capítulo, tanto que ele começa a desenhar ela numa folha. E de uma hora para outra o desenho começa a conversar com ele. E por fim, a folha sai voando pela janela e ele acaba sendo levado pela ventania do lado de fora, começando uma sucessão de quadros totalmente desconexos. Começando com criança soltando pipa e indo para um casal no banco, uma mulher segurando vestido, um navio guerreiro numa tempestade em alto mar, uma luta entre espadachins, um lobo rosnando na neve e, por último, a menina do capítulo anterior. Contudo, ela se torna inalcançável. Jun acorda e então desenha a menina novamente e começa a fazer perguntas para ela por meio do mangá. E ela começa a narrar uma filosofia sobre o tempo. O terceiro capítulo é o último capítulo do mangá, onde ele ao menos possui um roteiro, mas já abraçando ainda mais o lado surreal. Não, eu menti. Ainda acontecem uns negocinhos mais concretos no capítulo 5, 6. Só que a tendência é os textos diminuírem e tudo ser dito e devotado ao abstrato e provar o potencial do mangá. E assim, quando eu me refiro a roteiro, é na questão de haver uma história com um início, meio e fim, pelo menos naquele espaço do capítulo. Em seguida, até há outras histórias que possuam diálogos, só que até eles são bem desconexos e não fazem sentido algum. E o Shinomori aproveita essa perda da noção da realidade para brincar de diferentes formas com a mídia mangá, que é percebida pelas posições dos quadros nas páginas. E não é relacionado a só uma adequação ao que está acontecendo na hora, mas também como uma amostra da liberdade em posicionar esses quadros do jeito que quiser no papel. Então, ocorre uma reação conjunta. O conteúdo molda o quadro e o quadro também é usado como conteúdo. Temos que lembrar que é um mangá que trabalha com a metalinguagem, e nada mais óbvio que isso iria rolar. Acontecendo até de personagens de outros mangás do Shinomori dando as caras no quadrinho, como o Jou, do Cyborg 009, e o Ishii, do Sabutoichi. Eu sei que o Shinomori costumava reciclar os personagens dele, mas esse não é o caso, ok? Coisa que eu também repito na questão dos quadros, pois vocês podem contestar que isso já aconteceu em muitos outros mangás, e brincar com a posição deles. Mas eu me refiro à utilização deles como a ferramenta da metalinguagem, só para deixar bem claro. Lá pro final do mangá, no capítulo 28, ocorre do Ishinomori tirar um tempo para falar sobre esse mangá, da reação do pessoal e as conclusões que ele tirou com seu trabalho. Cheguei a pensar que ele ia começar a explicar as coisas. Infelizmente isso não acontece. E por meio desse capítulo que ele tenta, de uma maneira mais clara, em estimular os leitores a darem uma chance não só para a Jun, mas para outras obras experimentais dentre diferentes meios, apontando o fato de que está acontecendo um momento da história que os produtos de entretenimento estavam se tornando mais simples e mais diretos e visuais, tirando espaço para pensar. Pode parecer uma opinião de tiozão, mas ele consegue ser franco na hora. E até incentiva o pessoal a criticar e também terem vários pontos de vista diferentes. E uma coisa que não pode ser desconsiderada quando se fala do mangá é a quantidade de páginas por capítulo, que sim, desempenha um papel para a estrutura. Jun não é um mangá muito grande, e os capítulos são extremamente minúsculos, com uma ou outra seção. E juntando isso com o mangá ter pouco texto, faz com que a leitura seja acelerada, ou seja, você vai terminar de ler ele muito rápido. E sendo assim que a atitude de reler ele
é quase não obrigatória, mas é fomentada e estimulada. Eu vim falar para que vocês realmente leiam ele de novo assim que acabarem de ler ele pela primeira vez. Agora, eu vou fazer uma comparação que pode fazer meio sem sentido, só que tem. Assim, nesse ano, 2021, eu comecei a ouvir álbuns de música do começo ao fim, de forma ativa. Sem ser só pegando uma música perdida e ficar ouvindo ela, como eu fazia. Só que acontece, quando eu ouvia todo o álbum pela primeira vez, eu ficava por isso mesmo e, fim, partia para outro. E aqui eu tenho um caderninho que ele tá meio surrado, sim. Eu comprei ele há uns 8 anos atrás por algum motivo e eu nunca usei ele por completo. E nesse ano eu passei a usar ele para listar as coisas que eu lia, assistia e ouvia, tentando me desapegar de sites na internet que fazem isso. Nada contra quem faz isso, claro, né? E aqui tem a página de álbuns. E assim, metade das coisas que tem aqui, eu não lembro de quase nada. Eu lembro que eu gostei na hora, né? Mas lembrar as músicas é um pouco mais complicado. E os álbuns que eu lembro são porque eu já ouvido eles antes, ou cheguei a ouvir as músicas com certa frequência depois. Quando eu percebi isso, eu decidi fazer o método de ouvir os álbuns mais de uma vez. E, pra minha surpresa, funciona bastante. Acontece que eu ouvi eles mais pra colocar aqui na minha listinha, né? E eu acabava me aproveitando o álbum direito. Então, pra mim, ouvir o álbum mais de uma vez faz com que eu aproveite ele melhor. Não é só por causa da repetição, mas eu sinto mais à vontade ao ouvir ele. Eu tô há mais de uma semana e meia ouvindo Donda e não me arrependo. Agora eu também tô ouvindo o novo álbum do Drake, direto, também. E vou fazer a mesma coisa quando lançar o álbum do Kendrick. Pode ser que isso seja consenso, todo mundo faz isso, e só eu não fazia. Eu não tinha esse costume de ficar ouvindo álbuns, então eu sou peixe novo no assunto e ainda tô aprendendo. Mas agora eu explico do porquê eu falei tudo isso. Bem, músicas são curtas e normalmente a gente ouve elas mais de uma vez. E às vezes, parece que elas melhoram a cada vez que a gente coloca pra tocar. E os capítulos de Jun são desse jeito, curtos, para que você se sinta com a disposição de ler novamente e aproveitar mais dele, pois quase não tem fala e tem uma grande chance do leitor só passar o olho e ir para a próxima. Não estou falando que você tenha que obrigatoriamente ler Jun mais de uma vez. Você não é obrigado a nada, nem a ler esse mangá. Mas se você aceita um conselho, releia sim. Não tenha pressa. Tente aproveitar Jun da melhor maneira possível. Não só Jun, mas outras coisas. Leia livros que você já leu, assista filmes que você já assistiu. Na verdade, é mais complicado porque livros e filmes são muito mais grandes do que música, por exemplo. Eu mesmo não sou muito de ficar relendo livros e reassistindo filmes, mas eu espero que vocês tenham entendido meu ponto. Só não deixem que Jun seja só mais um mangá que você leu na sua vida.